Você já parou para pensar se o que chamamos de extraterrestres pode, na verdade, estar ligado ao mundo espiritual? No Flow Podcast, o pastor e estudioso Daniel Lopes trouxe uma visão impressionante sobre esse tema, conectando dimensões, anjos, fé e até experiências com naves misteriosas vistas sob o céu de Aparecida. Durante o papo, ele ainda explica como Deus pode estar além do espaço e do tempo, fala sobre o verdadeiro significado de sermos criados à sua imagem e semelhança e faz uma comparação intrigante entre a criação divina e a inteligência artificial. Prepare-se para um corte repleto de reflexões profundas, mistérios que unem ciência, espiritualidade e o desconhecido. Mas pra você, Sim. do jeito que você enxerga e das coisas que você já leu e estudou sobre ET, tu já viu algumas paradas? Já, Tá. várias. Então, tu faz uma conexão entre o que a gente tem na cabeça como extraterrestre e mundo espiritual. 100%. Por quê? Pô, 100%? 100. Até mais de 100, um pouquinho, dependendo. Então, estamos dizendo que, sei lá, naves espaciais que as pessoas veem tem a ver com o mundo espiritual? Tem, total. Porque o mundo espiritual vai tratar de portais dimensionais, outras dimensões, né? Cada classe de anjo, por exemplo, habita numa dimensão diferente. E os seres alienígenas, alguns são interdimensionais também. Então, a dinâmica é muito parecida. Quando a gente fala de... Então, é o termo certo, mundo espiritual? Pra mim, no meu métier, eu acho normal, mundo espiritual. Entendi. Porque... Na verdade, é outra dimensão, né? Então, se a gente tá falando de outra dimensão... Mas fica mais fácil a gente falar de chama mundo espiritual. Porque tudo tá conectado. Mas como são dimensões diferentes, imagina, a gente está na quarta dimensão, né? Em tese, que são 3 de espaço, altura, largura e profundidade, mais o tempo. Aí, mas se você imaginar a primeira dimensão, que seria só uma linha, e a segunda dimensão, que seria a largura e a altura... Imagina um ser da primeira dimensão, às vezes ele tá coabitando com um da segunda, mas ele não consegue enxergar, que ele tá chapado ali, né? Então as coisas coexistem, mas elas nem sempre elas se esbarram, né? Isso é muito interessante. O que tu viu? Eu já vi várias... Eu já vi luzes estranhas, mas eu já vi nave mesmo, que eu inclusive filmei, cara. Zero chance de tu tá viajando. Não, minha família toda viu. Caralho. Foi no final da tarde, não tava à noite ainda. Cara, eu vim parado em cima da Basílica lá de Aparecida, cara. Tu tem que se colocar numa situação específica pra tu Não. encontrar essas paradas? Não, acho que não. Eu creio que não, mas certas habilidades sensoriais ou percepção extrasensorial geralmente favorece para algumas pessoas. Na verdade, você consegue, em alguns sentidos, né? Tem um médico americano chamado Stephen Greer, que ele tem um projeto lá, Disclosure Project, ele faz exercícios que a galera consegue mentalmente chamar as naves. Rola uma conexão mental. É possível fazer isso? Caralho, isso Parece que é possível, né? Eu nunca fiz isso, não, mas... Puta viagem isso daí. O cara faz isso, ele combina, vamos subir no monte e tal, aí eles fazem umas meditações e começam a chamar lá, o troço vem. Então, vamos lá, tem todas essas... Tem filmagem disso. Todas essas dimensões, habitadas por seres de diferentes... Eu suponho que, inclusive, sejam diferentes formas de vida, então. Total, pô, com certeza. Onde é que tá Deus nessa história? Ele Então. tá dentro de uma dimensão dessa? Ele, em tese, ele estaria na dimensão mais elevada ou ele está para além das dimensões, né? É difícil você imaginar alguma coisa existindo fora do espaço e do tempo, mas Deus está fora do espaço e do tempo. Mas para nossa mentalidade é difícil, né? Como é que uma coisa está num lugar que não tem espaço? É difícil imaginar uma total. coisa. Bom, a Complicado, própria Bíblia diz que, pelo que eu me lembro, que não tem uma descrição de Deus, por exemplo, né? É sempre uma luz, não é? É sempre uma... Às vezes ele representam formas físicas, né? O ancião de dias, sentado no alto sublime trono, como se fosse um grande mestre, assim, um mago, né? Barbudo, cabelo branco, sentado no trono. Às vezes tem representações, né? Mas não quer dizer que ele é exatamente assim. Apesar de que a Bíblia diz no início que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas eu acho que isso vai para além de uma imagem visual. Porque os termos em hebraicos ali são bem interessantes, que isso está em Gênesis, né? O homem foi criado à imagem e semelhança. O Gênesis o Antigo Testamento é quase todo em hebraico, uma parte do livro de Daniel é em aramaico.
Então, cara, quando fala imagem, é tselem em hebraico. Tselem vem de tsal, que é sombra. Então, assim, qual é a relação da sombra com o objeto original? A sombra é uma projeção do objeto original e a sombra, apesar de não ser idêntica ao objeto original, ela guarda uma certa semelhança. Quando o objeto mexe, a sombra mexe, as formas são um pouco parecidas. Então, é como se o homem fosse uma sombra, uma projeção de Deus ali, uma sombra. Tipo assim, você olha o homem e você tem uma ideia do que seria o objeto original, que seria Deus. É uma reflexão. Quando fala semelhança, em hebraico, é demut. Demut vem da palavra dam, que é sangue. Então seria aí é interessante, porque é uma semelhança de sangue no sentido de uma semelhança que a gente poderia chamar de genética. Né? Tá. Você olha o pai e o filho geralmente, o olho é da mãe, o nariz é do pai, o cabelo é do pai, né? Sei lá, a altura é do avô, que era grandão. Então, não é que a imagem é idêntica, né? Eu acho que o que está sendo falado ali em profundidade é algo que uma vez eu escutei um programa de rádio americano, né? Mas está disponível na internet, que o título é The God Problem. Aí eles chamaram os filósofos, né? 2 filósofos de altíssima patente, um já falecido, infelizmente, que é o Hilary Putnam. Hilary é nome de homem também nos Estados Unidos. Hilary Putnam, ele foi um dos maiores filósofos da filosofia analítica, né? Era professor de Princeton. Ocupava a cadeira que foi de Einstein, cara. Então, nossa, cara, era não bravo. é semi-analfabeto, né? Não. Yeah. Hillary o quê? Hilary Putnam. Tá. E o outro também tem um nome diferente, que é Alvin, escreve Plantinga, né? Mas eles falam Alvin Plantinga, né? E eles estavam conversando, cara, e o Alvin Plantinga sempre foi cristão. O Hilary Putnam, ele era um judeu que foi criado numa família marxista e a família era ateia. Eles eram de origem judaica, mas nenhum acreditava em Deus. E aí, influenciado pelo Alvin Plantinga, que é protestante, né, presbiteriano, ele começou a crer em Deus. Ele convenceu esse cara monstro a passar a crer em Deus, né? E ele voltou a frequentar a sinagoga e tal, como judeu. E aí, o Putnam, que era o judeu, ex-ateu, ele falou assim, cara, lembra de uma conversa que a gente teve, que eu cheguei pra você e falei assim, você realmente acha que Deus é uma pessoa, cara? E aí ele falou, a resposta que você me deu foi brilhante. Aí o cara falou, nem lembro o que eu respondi. O que eu respondi? Ele falou, menos que uma pessoa, eu tenho certeza que ele não é. Porque é Deus, né, pô? Então, assim, Deus tem personalidade, cara. Ele gosta de certas coisas, não gosta de outras. Ele fica feliz, ele fica chateado. Então nós somos uma reflexão disso, né? Deus é autoconsciente, né? Ele tem gosto, prioridades, né? E preferências e tal, então... E aí os anjos são criados assim também, né, cara? Os anjos são... Eu digo que o homem e os anjos são inteligências artificiais que Deus criou, né? E botou pra rodar. Entendi. O homem tá criando uma inteligência artificial, por que Deus não... Né? Sim. Interessante. Já pensou? Eu dou até um argumento, cara. Veja quantos trilhões de dólares, quanta energia, o tamanho dos data centers, a quantidade de cientistas e engenheiros para criar uma inteligência artificial. Ninguém acha... Meu irmão... Larga o computador parado aí que ele vai se transformar daqui a 2 bilhões de anos numa inteligência artificial. Não vai. Os caras sabem que não vai porque um código de programação tem uma complexidade mínima. Não tem como ele surgir do nada, porque para ele começar a rodar ele já tem que ser altamente complexo. Então, quando eu olho o perrengue que o ser humano está enfrentando para desenvolver a inteligência artificial, eu olho para a inteligência humana e penso, impossível criar isso por acaso também. Entendeu? Então me faz acreditar mais em Deus só para ilustrar um pouco. Entendi. Entendi. Faz sentido, né? A gente está falando aqui de pessoas que acessam um tipo de conhecimento para obter algum resultado. Material. Esse resultado, em geral, pelo que a gente está falando aqui, é um resultado financeiro. Geralmente. É o cara ter mais poder. Geralmente o cara tá procurando o troço da mais baixa vibração, inclusive, né? Se a gente fosse falar... E aí? O que você acha dessa visão sobre dimensões, espiritualidade e a possível conexão com o fenômeno extraterrestre? Sem dúvida. O pastor Daniel Lopes trouxe reflexões que misturam fé, filosofia e mistério de um jeito único. Se quiser assistir ao episódio completo e conferir essa conversa na íntegra, o link do vídeo original está aqui na descrição, com todos os créditos ao canal Flow Podcast. Esse foi mais um corte aqui do Arquivo Cast, onde a gente traz os momentos mais marcantes e curiosos dos maiores podcasts do Brasil. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Até o próximo corte. Tchau.